hora, Jesus continua contando. No caminho, ele encontra um conservo, um inferior a ele, que ele devia não 350, mas 35. E ele pega aquele homem pelo pescoço e começa a enforcar ele e fala: paga-me o que deve-me, paga-me o que deve-me. E ele diz assim: não, Senhor, tem misericórdia de mim, deixa que eu trabalhe até que eu pague. Não, você vai ser entregue aos atormentadores, você vai ter que pagar. E ele clama para aquele senhor, o conservo, né? É um conservo que não ganha o perdão, vai para a cadeia. Quando aquele senhor milionário rico que pegou aquela dívida enorme fica sabendo disso, é tomado de ira. E aí ele manda chamar aquele mau, servo mau, e diz para ele que entregaria ele aos atormentadores até que a dívida fosse paga. Queridas, depois Jesus, no final dessa mesma parábola, eu estou colocando com as minhas palavras para não ler, para não ficar muito longo, tá? Mas você pode chegar na sua casa e na sequência do que foi lido aqui, tem a parábola. Jesus disse que assim também o Deus do céu fará conosco se nós não perdoarmos a quem de alguma forma nos deve. Nós desejamos o perdão de Deus, não é verdade? Nós achamos que nós merecemos o perdão de Deus. Nós temos a pretensão de achar que nós merecemos o perdão de Deus, mas não temos condições de perdoar, às vezes, uma ofensa desse tamanho. E Jesus segue falando, ele segue falando na questão do perdão quando ele ora a oração do Pai Nosso. Quantas aqui conhecem o Pai Nosso? Quantas conhecem? Vamos ver. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É condição. A condição, Jesus colocou essa condição para que tu entendesse que a igreja, o reino dos céus, é feito de pessoas perdoadas, mas também é feito de pessoas perdoadoras, pessoas que têm condição de estar liberando perdão, mesmo que o coração esteja doendo, mesmo que aquela mágoa esteja machucando, mesmo que aquela ferida ainda esteja aberta. Essa pessoa, então, ela busca, ela chora e ela vai e pede ao Senhor que dê graça para ela, e ela então começa a liberar perdão. Gente, o perdão liberta, sabe quem? O perdoador. Porque não existe nada mais triste do que nós segurarmos uma dor. Não existe nada mais triste do que nós segurarmos uma mágoa. Não existe nada mais triste e que encarcere mais uma pessoa do que ela não conseguir liberar ao seu irmão, à sua irmã, às vezes a mãe, às vezes a vizinha, o perdão que aquela pessoa precisa. Gente, eu já passei por calúnia, eu já passei por situações horríveis, onde as pessoas diziam coisas a meu respeito que eu nunca pensei em fazer, e as pessoas disseram que eu fiz, e eu não tinha nem como me defender, e era tão difícil perdoar. E a gente precisa da graça de Deus, e a gente precisa querer perdoar, a gente precisa liberar a pessoa que nos ofendeu, não achando que ela mereça, mas eu mereço. Augusto Cury fala numa das suas falas, ele fala o seguinte, que nós não somos obrigados, e eu gosto muito de ler esse livro de Augusto Cury, e ele fala que nós não somos obrigados a ruminar o lixo do passado. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos buscando, nós estamos fazendo a bondade, nós estamos alcançando um prato de comida com o coração cheio de mágoa.
pardaizinhos. Ela continua e ela vai atrás dos seus alvos e não fica se segurando naquilo que um dia destruiu aquela pessoa por dentro, naquilo que um dia fez mal. Nós temos que perdoar para sermos perdoados, e isso é muito sério, e Deus quer isso de nós, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Tem uma palavra lá em Marcos 25 e 26 que diz que as nossas orações são interrompidas quando nós temos algo contra o nosso irmão, quando nós guardamos raiz de amargura. Vocês já viram como a gente se ofende e mantém ofensa, se ofende com o cônjuge, se ofende com o vizinho, se ofende com o filho e fica segurando a ofensa. E aquela ofensa é minha de estimação e eu não vou abrir mão dela não, porque está doendo, eu quero segurar doendo porque eu gosto de ser vítima muitas vezes. Queridas, nós nos boicotamos. Deixa pra lá, perdoa, esquece, porque assim também o Senhor vai fazer com os teus erros. Ele também vai perdoar, Ele também vai esquecer. O Senhor diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Tanto o servo que devia muito como o servo que devia pouco, o fato é que ambos deviam. E ambos precisavam de perdão. Um precisava de muito perdão. Podemos fazer uma analogia que errou muito. O outro precisava de menos perdão, mas também precisava ser perdoado. E tem um outro tipo de perdão que é o mais difícil. Que esse perdão é o perdão que encarcera as pessoas até a depressão e muitas vezes até o suicídio. E muitas vezes até doenças sérias, doenças que vêm nos magoar de contra a nossa alma. Que é quando nós não nos perdoamos. Geralmente mulheres que são criadas em um lar onde a mãe é muito exigente, onde a família é muito exigente, onde ela é obrigada a dar uma resposta sempre ilesa a todas as coisas. Quando ela erra, ela tem dificuldade de se perdoar. Dias Lopes contou a história que ele foi assistir uma mulher que o filho dela chamou ele e falou: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa, porque a minha mãe está cada vez mais triste. E a minha mãe já não sai mais do quarto, e ela já não faz mais nada dentro de casa. E eu não sei o que está acontecendo com ela. Então ele foi e ele começou a orar, e ela com muita dificuldade para falar com ele do que acontecia. E essa mulher vai e conta para ele que quando ela era jovem, moça, ela era noiva do marido dela, que já tinha morrido, ela já era viúva, já tinha ficado 45 anos casada com ele. Mas lá na juventude dela, quando ela era noiva, ela o traiu. E ela nunca foi pega, nunca se descobriu a traição. Ela casou, ela teve filhos e ela encarcerou-se a si mesma e virou a sua pior carrasca. Ela mesma não perdoava o seu erro. Quantas e quantas e quantas vezes nós somos as nossas piores inimigas? Quantas e quantas vezes nós mesmos lançamos sobre nós muitas e muitas culpas que Jesus já carregou, que Jesus já levou, ou que Ele está aqui com a mão estendida para carregar e para levar. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas não,
frente. Todas aquelas que desejam um novo começo. Eu quero que venha aqui na frente todas aquelas que querem levantar um clamor hoje. Eu vou pedir que fechem o portão, eu vou pedir que fechem as portas. Nós agora vamos aqui levantar um clamor pelas famílias. Nós vamos